as celebrações da primeira semana da Quaresma na Terra Santa, a Via Sacra na Via Dolorosa, a festa da Cátedra de São Pedro em Tiberíades, a entrada solene do Patriarca Latino de Jerusalém no Santo Sepulcro e a celebração da vigília dentro da Basílica na noite anterior ao primeiro domingo da Quaresma. Na planície de Nínive, no Iraque, em Karakosh, os cristãos se preparam para a visita do Papa Francisco no início de março. Graças ao trabalho da Comissão da Igreja para a Reconstrução das Cidades, muitas famílias, após a perseguição do grupo ISIS, voltaram para suas casas. Chuva, vento e sol, mas também poluição. Muitos são os fatores que colocam à prova os grandes blocos de pedra que constituem o Muro das Lamentações em Jerusalém. Há anos, um contínuo trabalho de conservação está em andamento. A Escola Técnica Salesiana de Belém oferece aos jovens, através do sistema de ensinamentos de Dom Bosco, a oportunidade de aprender uma profissão e construir o próprio futuro. O pároco latino Frei Taufik mostra as particularidades de Acre, uma cidade do norte da Terra Santa, rica em fé e confissões cristãs. O respeito mútuo começa nas escolas franciscanas. O primeiro fim de semana da Quaresma e a riqueza das celebrações na Terra Santa. Após a celebração da quarta-feira de cinzas no Santo Sepulcro, na sexta-feira, como é costume, os franciscanos rezaram a Via Sacra na Via Dolorosa em Jerusalém. A procissão para em todas as estações até a Basílica do Santo Sepulcro. A Via Sacra, no seu sentido atual, remonta à Idade Média, com o renascimento das peregrinações a partir do século XII e da presença estável a partir de 1233 dos frades franciscanos nos lugares santos. Sábado de manhã, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, celebrou a festa da Cátedra de São Pedro em Tiberíades, às margens do Mar da Galileia, na igreja dedicada a São Pedro. Presentes, Padre Giuseppe Di Nardi, moderador geral da Coinonia Giovanni Battista, que administra o santuário. Durante a homilia, Frei Paton comentou o episódio do Evangelho detendo-se na figura de Pedro, na sua profissão de fé e no mistério confiado à Igreja. Ao fazer-se porta-voz dos discípulos, Pedro respondeu à pergunta pessoal de Jesus: "Para vocês, quem sou eu?" Pedro responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." A história se passa nos arredores de Cesareia de Filipe, na antiga Paneia, hoje Bânias. A nossa fé é fundada nesta profissão de fé e a igreja nasceu desta afirmação. Como nos lembram as palavras do Evangelho de São Mateus: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." A celebração terminou com uma oração em frente à estátua de São Pedro pelo Papa Francisco, que é chamado a viver e exercer o ministério de Pedro na igreja. À tarde, Dom Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, juntamente com os franciscanos, fez a solene entrada no Santo Sepulcro, seguida da procissão diária. Na Basílica da Ressurreição, neste momento forte do ano, toda a liturgia mostra a unidade do mistério pascal. Na noite de sábado, Frei Francesco Paton presidiu a vigília com os frades da custódia na Capela do Santíssimo Sacramento, também conhecida como a Capela da Aparição de Jesus à Virgem Maria, onde o ofício das leituras são recitados. A vigília prossegue com a memória da ressurreição, procissão que, partindo da capela, chega ao sepulcro com uma volta pela edícula cantando Benedictus. A vigília terminou com a proclamação do Evangelho da Ressurreição e a bênção final. Na sequência, o custódio celebrou a missa na Capela do Calvário. Na Basílica da Ressurreição, Calvário e Santo Sepulcro estão interligados e inseparáveis, como é o mistério pascal da morte e ressurreição de Jesus, que aconteceu aqui,
e aqui se atualiza incessantemente. Bem-vindo ao Iraque, Papa Francisco. Para nós que passamos por muitas dificuldades ao fugir do ISIS, será reconfortante receber uma mensagem de esperança do Papa Francisco. Começamos a nos preparar para a visita do Papa Francisco há cerca de 2 meses, em meio a muitos desafios. Começamos a reunir os jovens, a enfeitar a cidade com bandeiras e fotos do Papa. Esse logotipo, criado pelos nossos jovens, foi feito especialmente para a sua visita a Caracos. Para os numerosos cristãos da planície de Nínive, no Iraque, a visita do Papa Francisco, a primeira de um pontífice à terra de Abraão, é muito aguardada. De Bagdá a Mossul, passando por Caracos. Aqui a comunidade cristã se restabeleceu no final da longa ocupação pelo Estado Islâmico. Padre Jorge, um dos organizadores da viagem e diretor da Comissão Suprema da Igreja, conta sobre o trabalho dessa comissão na cidade símbolo da reconstrução, após a destruição de quase 35% de 2014 a 2017, por obra do Daesh. Pensavamo di trovare una città soltanto abbandonata già 2 settimane prima della liberazione. Pensávamos que encontraríamos simplesmente uma cidade abandonada, mas 2 semanas após a desocupação, mapas de satélite revelaram uma verdadeira tragédia. Igrejas queimadas, torres e sinos demolidos, casas queimadas. Classificamos as casas em 3 categorias. Categoria A, aquelas totalmente destruídas, cerca de 62 casas. Casas da categoria B, queimadas ou parcialmente destruídas, cerca de 2.100. E, finalmente, da categoria C, aquelas pouco danificadas, e eram cerca de 4.774. E abbiamo anche documentato 4.774 case categoria C, che poco danneggiate. A Comissão para a Reconstrução, em maio de 2017, contava com cerca de 22 funcionários e, ao longo dos anos, reconstruiu cerca de 57% das casas. Hoje, devido à escassez de fundos, foi reduzida a poucas pessoas. La città di Caracos, Bagdeda, che preferiamo che sia Queremos que a cidade de Caracos, que preferimos chamar de Bagdeda, porque é o nome aramaico, nossa língua, volte a ser como antes. Hoje as pessoas que ajudaram a reconstruir a cidade querem viver em paz nesta terra. Ha contribuito per la ricostruzione della città, vogliono vivere in pace questa terra. Caminhando pelas ruas da cidade antiga, Padre Jorge nos guia até a casa de Alá. Ele e sua família foram beneficiados com a ajuda da comissão e puderam voltar a uma vida quase normal. Com a ocupação do ISIS, fugimos para o Kurdistão, onde ficamos por 3 anos. Através da comissão, com a ajuda do Padre Jorge, pudemos voltar, porque nossa casa foi reconstruída e tínhamos onde morar. Quando fugimos já era noite, deixamos tudo. Graças a Deus conseguimos escapar, mas quando voltamos, pisamos em terra negra, cinzas. Nossas casas foram esvaziadas e queimadas. Agradeço a Deus, o importante é que estamos salvos. Dinheiro, casas, não são nada comparáveis à vida humana, porque o dinheiro vem e vai, mas a vida não tem preço. Questa visita darà una forza, incoraggia. Essa visita nos dará força, vai encorajar os cristãos a permanecer nesta terra, vai dar um impulso moral para serem testemunhas nesta terra. Portanto, o aguardamos com grande alegria. A sua visita vai mudar a nossa vida, a relação com os outros. Somos todos irmãos. Esta é a mensagem do Papa para nós, e é assim que queremos viver nesta terra. Nostra vita qui, rapporti con gli altri. Che siamo fratelli, che questo è il messaggio del Papa, tutti siamo fratelli, vogliamo vivere in questa terra. Chuva, vento e sol, mas também poluição.
São muitos os fatores que colocam à prova os grandes blocos de pedra que constituem o Muro Ocidental em Jerusalém. Também conhecido como Muro das Lamentações, é o lado oeste da base onde ficava o templo judaico destruído pelos romanos. A Autoridade de Antiguidades de Israel, juntamente com a fundação responsável por proteger o lugar mais sagrado para os judeus de todo o mundo, há anos iniciou um trabalho de conservação contínua. Hoje estamos procedendo com algumas injeções entre as fissuras das pedras. Usamos o mesmo material de que são feitas, e isso nos garante que ocorra uma fusão perfeita dentro das rachaduras. O jovem Raim cuida dessa parte e, sob a supervisão de Yossi, chega também aos blocos mais altos em busca dos pontos de intervenção. As causas das rachaduras também incluem os terremotos que atingiram a cidade no passado e as raízes de muitas plantas que cresceram ao longo dos séculos. Esse ecossistema natural particular, agora parte integrante do muro, também é protegido. Para cada uma das centenas de pedras que compõem o muro ocidental, criamos uma espécie de carteira de identidade, composta por dezenas de parâmetros, incluindo as dimensões, características físicas e estado de conservação. Desde o início da pandemia do coronavírus, a praça se apresenta assim, dividida em setores organizados para evitar a disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, garantir o minyan, o número mínimo de 10 pessoas que valida a oração pública. As divisórias e os toldos também permanecerão para as próximas festas. A Páscoa está chegando e muitas pessoas virão para esta praça, por isso é necessário garantir a sua segurança. Máquinas industriais, computadores automotivos, cabos e dispositivos elétricos. Os jovens planejam o próprio futuro na Escola Técnica de Belém, dirigida pelos Salesianos, congregação fundada por Dom Bosco. Com o lema "Dê-me as almas e pegue o resto", a escola quer dar aos jovens uma oportunidade de trabalho para o futuro. Quando Dom Bosco começou a tomar conta dos jovens, percebeu que era necessário ensinar-lhes profissões. Esse percurso, que teve início em 1870 e continua até hoje, é desafiador e requer especialistas de todo o mundo. E é por isso que os salesianos são especializados nas escolas técnicas, porque oferecem aos jovens uma oportunidade de encontrar um emprego e de poder viver com dignidade. Os padres salesianos me ensinaram a profissão de torneiro e eu a transmito às gerações futuras. Eles também desempenharam um papel importante na minha busca por um emprego. إيجاد وظيفة عمل بالنسبة لي هو المسح الاجتماعي والاقتصادي في البلد بيّن إنه Um levantamento socioeconômico realizado no país mostrou que há uma grande necessidade de profissionais. Então, há muito mais oportunidades de trabalho para quem se forma em um curso técnico especializado. Recebemos muitos testemunhos de nossos alunos que nos contam que não tiveram dificuldade para encontrar um emprego. Existem 4 cursos na escola: torneiro, eletromecânica, eletrônica e mecânica automotiva computadorizada. A minha especialização é eletrônica industrial. Seus campos de atuação são extensos. Agradeço à Escola Salesiana por me proporcionar uma oportunidade de trabalho e uma boa formação profissional. A Escola Técnica de Belém é uma excelente opção para os jovens que desejam entrar no mercado de trabalho rapidamente, também para os jovens que gostam dos cursos técnicos, porque somos diplomados e qualificados para o trabalho, sem precisar ir à universidade. Os salesianos também organizam atividades recreativas para os alunos. Por meio de atividades como música, esportes e muitas outras, buscamos fazer com que os alunos se sintam felizes, garantindo a eles não apenas o cumprimento de suas obrigações, mas o sentimento de que a escola é o seu segundo lar. Buscamos criar um ambiente familiar para eles dentro da escola. Além da formação técnica, os ensinamentos de Dom Bosco promovem a convivência pacífica e a construção de um tecido social saudável.
Dom Bosco colocou a religião como o principal elemento do modelo educacional. Não nos referimos à educação religiosa muçulmana e cristã, mas sim usamos outros métodos que permitem que eles se conheçam, que aprendam e saibam conviver na mesma sociedade, que se respeitem mutuamente e que conheçam os princípios de ambas as religiões. A Escola Técnica de Belém está ciente da importância do conhecimento para que os jovens possam enfrentar melhor o seu futuro. Do campanário vermelho de São João do Acre, nas muralhas da cidade antiga, se avista o mar. Está localizado ao lado de uma das duas igrejas da paróquia latina, dirigida há 1 ano e meio por Frei Taufik, um franciscano do Líbano. Quando cheguei aqui em setembro de 2019, na missa de boas-vindas na minha nomeação como novo pároco, havia 12 pessoas. Não é ruim, refletiu Frei Taufik, afinal são 10% dos 120 fiéis católicos que vivem aqui. Ele não desanimou e alguns meses depois, em pleno lockdown, encontrou uma maneira de estar perto de seus paroquianos durante a festa da Páscoa. Eu peguei o telefone e liguei para eles um por um, pois tenho uma lista com todos os nomes e números de telefone. Olá, sou o pároco Taufik. Padre, precisa de alguma coisa? Eles responderam preocupados. Não, eu disse a eles. Estou ligando só para desejar Feliz Páscoa e para saber como você está. Aco, esse é o nome árabe da cidade que foi o último reduto do Reino dos Cruzados. É uma cidade querida aos franciscanos porque São Francisco de Assis desembarcou aqui em 1217. Ad Acco, come siamo una minoranza in una grande maggioranza sia di muçulmani. Em Acco, somos uma minoria entre a grande maioria de muçulmanos e judeus, mas sempre tivemos um bom relacionamento com nossos amigos e irmãos. Desde fevereiro estamos em isolamento e isso muito me entristece. Febbraio tutto questo è stato bloccato. Questo veramente mi dispiace. Esses são os últimos dias do terceiro lockdown em Israel. Frei Taufik mostra a riqueza dessas ruelas que repentinamente se abrem para uma igreja grego-ortodoxa ou melquita até a capela construída em um prédio franciscano em reforma e temporariamente utilizada por católicos maronitas. E mais uma vez, depois de alguns passos, a beleza do mar e a vista sobre os telhados multicoloridos dessa cidade particular do norte da Terra Santa, rica em fé e confissões cristãs. O respeito mútuo começa nas escolas franciscanas de Acre. Abbiamo un anno intero di un progetto insieme con un'altra scuola ebrea. Temos um projeto com uma escola judaica que dura o ano todo. Os cristãos de Acre são 1.300, 1.400, entre 20 mil árabes. Os filhos cristãos da escola são 133 dos 508 alunos. As pessoas aqui nos respeitam muito, mas infelizmente ainda às vezes surgem problemas com os fundamentalistas, sejam eles muçulmanos ou judeus. Nonostante ogni tanto che ti esce qualche problematica con i fondamentalisti, siano musulmani ma anche ebrei e così. Também aqui o mundo escolar foi o mais afetado pelas restrições para conter a propagação do coronavírus, deixando as salas de aula vazias por meses. Grande parte do ano passado, praticamente do início de setembro até hoje, ministramos aulas à distância com Zoom e internet para todas as séries e passamos deveres de casa. Na escola, as diferentes condições econômicas não se distinguem entre os alunos, pois todos possuem um uniforme e bom relacionamento. Trabalhamos no estilo das escolas franciscanas da Terra Santa. Ensinamos a se comportar bem e a se respeitar enquanto seres humanos. As a human. A partir de agora, as notícias da Terra Santa cabem na palma da sua mão. Baixe o novo aplicativo do Christian Media Center. Tudo o que você encontra no site, também no aplicativo em todas as línguas, disponível para Android e iOS. Siga-nos também nas mídias sociais. Christian Media Center, levando a Terra Santa para mais perto de você.